Bora lá, nação, para a coletiva do técnico Felipe Luiz após Cruzeiro 2, Flamengo 1, Créditos Flamengo TV. Maneira como aconteceu para o Cruzeiro aqui no Mineirão. Bom, um jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeira, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Eu lembro que você tinha dito, né, numa vitória, logo no início da caminhada, que na derrota seria cobrado, algo natural. A gente viu um Flamengo hoje com algumas atuações individuais ruins e coletivamente também ruim. De que maneira isso pode preocupar para o jogo decisivo para a Libertadores? E qual é a sua preocupação também com essa atuação abaixo? Queria que você falasse, tem pouca gente aqui, também sobre as alternativas de substituição que você fez. O que você pensou em cada mudança ali? Obrigado. A primeira, qual foi? Sobre a atuação coletivamente e algumas individuais ruins. Não, pois é. Como eu falei, no primeiro tempo, estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vinham bem pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem trabalhado. Temos que dar mérito para o que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes. E no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Numa perda da bola, né, o grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada. E hoje foi assim, um erro de técnico e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão. Mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem. É um desafio, o futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande. São 38 rodadas. Obviamente que esses tropeços acontecem, agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores, que é fundamental. Aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite. A gente acompanha, né, mais de perto o feedback da torcida na internet. E ao longo, né, dessa reta final do jogo, muita gente estava falando sobre erro de arbitragem. Claro que aqui no estádio fica difícil a gente conseguir ter uma precisão, porque a gente não tem o retorno da imagem, mas eu queria saber a que você atribui essa reclamação em relação ao erro de arbitragem, se você acha que houve realmente erro de arbitragem na partida, e se isso pode ter influenciado no resultado. Obrigada. Prefiro não comentar sobre arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar. Felipe, boa noite. Eu queria que você projetasse a partida contra o Central Córdoba, que é uma partida decisiva na Libertadores na próxima quarta-feira. Hoje, primeiro analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir e, a partir daí, amanhã começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje. Um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições. Mas, a partir de amanhã, eu vou começar a planejar esse jogo. Eu não estou identificando mais nenhuma pergunta. Existe alguma pergunta mais? Ninguém nos pediu. Então, tá bom. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Ouvimos. A coletiva muito rápida aí do Felipe Luiz, cara. O negócio tá... Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas tá aí. Essa foi a coletiva do técnico Felipe Luiz. Deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aí. E vamos ficar de olho aí o que vai acontecer daqui pra frente para a próxima partida, né? Tem a imprensa esportiva agora também falando aí sobre essa partida. É uma maravilha. Ela esconde até muitos erros, encobre muita coisa. E na derrota não. E ele ali, ele deu um mérito ao adversário.
Falou, olha, uma equipe muito bem treinada pelo Léo Jardim, que conseguiu bloquear o Flamengo em muitas partes do jogo. Então ele reconheceu que o adversário foi competente, não quis falar de arbitragem, porque normalmente é um tema usado como uma desculpa, já virou um clichê. Ah, não, perdemos porque não deu cartão, porque não expulsou e tal. Sinceramente, eu não lembro de algum lance assim tão polêmico, não. né? Fora a demora nos cartões, exato, que era uma forma do Cruzeiro bloquear a saída de bola do Flamengo, o árbitro não teve influência no jogo, não. Exato. O pênalti realmente aconteceu, então acho muito positiva essa postura do Felipe Luiz nos momentos difíceis. Ele fez uma avaliação do jogo e reconheceu o mérito do Cruzeiro. É isso, Cruzeiro que tinha jogado 3 vezes em casa, essa foi a quarta e venceu a quarta, tá forte, jogando no Mineirão, né? Contra o Vasco foi até na parte do Sabiá, mas o comando também do Cruzeiro conseguiu a vitória fora de casa, já não vai tão bem, né? E essa foi a primeira derrota do Flamengo fora de casa no Brasileiro. Na verdade, a primeira fora, né? E a única derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Exatamente, primeira derrota do Felipe Luiz como visitante também. E é isso, e eu tô com o João nessa. O Felipe também ganhou de 6-0 o Juventude aqui no Maraca, ganhou de 4-0 contra o Corinthians também, com atuação brilhante e sempre ponderado, né? Ele é um cara que não se deslumbra nas vitórias e também não se esconde nas derrotas. E reconheceu o talento do adversário, que jogou bem, fez um bom segundo tempo. O Flamengo perdeu esse jogo no segundo tempo. E mesmo assim, quase saiu com empate numa atuação que a gente já elogiou bastante do Rossi aqui, que salvou o pior hoje, quase conseguiu sair com um pontinho. É isso, detalhe do Diego Pozzi, detalhe também do João Guilherme, aqui no nosso pós-jogo da Flamengo TV, você acompanhando e do retrospecto, né? Flamengo que nos últimos 6 jogos na Argentina, 3 vitórias, 3 empates, e precisamos vencer o Central Córdoba na próxima quarta-feira, com transmissão da Flamengo TV. Isso, toda a nossa equipe, Daniela Boaventura de volta na apresentação. O nosso caminho, é isso aí, as emoções não param na Flamengo TV. É isso, é jogo atrás de jogo. Na quarta, ou melhor, na quinta, Copa do Brasil. Hoje, Brasileirão. Quarta, Libertadores. Explicar pra quem é de fora é complicado, né? Vocês jogam uns dias sim, dia não? Como é que funciona? É isso. Mês de maio com 9 jogos, 3 competições. E é isso, gente. É virar a chave. Hoje não deu. Foi um segundo tempo abaixo, coletivamente, individualmente. Mas temos um elenco qualificado. Todo mundo quase à disposição do professor Felipe Luiz. Vambora. Vambora, que esse jogo de quarta-feira é fundamental vencer lá pra colocar de novo no trilho do tetra da Libertadores. É isso. Vambora, Mengão. E você, claro, vai acompanhar. É isso aí, nação. Tá aí, então, as informações do Flamengo. O Mengão, então, ficou com essa derrota carimbada aí, né? A primeira derrota do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz tem muito crédito, cara. Tem que recuperar, analisar os erros que aconteceu na partida e aí corrigir e levantar a cabeça, porque tem uma partida dificílima que é contra o Central Córdoba. O Flamengo não pode dar mole, não. O Flamengo precisa ir pra cima, precisa recuperar os 3 pontos que perdeu no Maracanã, quando perdeu pro próprio Central Córdoba. Então, o Flamengo tem que buscar esses 3 pontos fora de casa, pensando aí na vaga para as oitavas de final da Libertadores da América. O Brasileirão ainda dá para recuperar. Vamos dar uma olhada como que tá nesse momento a classificação do Campeonato Brasileiro. Olha aí, nesse momento tá assim, ó, o Palmeiras com 16 pontos, Flamengo na segunda colocação com 14 pontos, o Bragantino na terceira colocação com 13 pontos, Cruzeiro na quarta colocação com 13, Fluminense na quinta com 13, Bahia na sexta com 12, Ceará na sétima com 11, Corinthians na oitava posição com 10, Internacional na nona colocação com 9 pontos, São Paulo na 10ª colocação com 9 pontos, Botafogo na 11ª com 8 pontos, o Grêmio na 12ª com 8 pontos, Vasco 13ª posição com 7 pontos, aí vem Vasco, Juventude, Mirassol e Fortaleza, todos com 7 pontos, depois vem Atlético Mineiro, Vitória, Santos e o Sport na zona do rebaixamento. Então assim está a classificação nesse momento do Campeonato Brasileiro 2025. É isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.